Olá, pessoal do Brasil e do mundo! Shalom, shalom! Olha nós aqui de novo, para trazer até vocês algo bastante importante. Hoje nós vamos falar sobre um profundo ensinamentos que muitas vezes eu tenho mencionado, mas não tenho explicado de uma maneira que todos possam entender. Então nós vamos falar hoje sobre a maldição dos 2000 anos sobre o povo de Israel. Por que essa maldição? A maldição porque o povo de Israel pecaram, estavam em pecado. Mas mesmo assim, o Criador deixou uma promessa dizendo que nos últimos dias iriam nos chamar para fazer techuvá. Vamos começar a leitura de alguns versos da Escritura para poder chegar até lá. Quando nós falamos de 2000 anos, as pessoas falam, onde está escrito? Mas aí, no lugar que está escrito, fala de 2 dias. E esses 2 dias nós vamos conferir na contagem do Criador, que o profeta diz que os dias da contagem do Criador. A Escritura nos diz em 2 Quefo, capítulo 3, verso 8, que para Yahweh um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque ele é eterno. Esse versículo nos ajuda a entender a perspectiva do Criador sobre o tempo. E daí nós começamos a falar da profecia. É desse jeito que ele calcula os eventos sobre a humanidade. Não é somente uma crença, mas está escrito. Então o povo de Israel, por desviar e adorar ídolos e fazer coisas abomináveis ao Criador, ele recebeu a maldição. Nós estávamos divididos entre a bênção e a maldição. E aí procurou a maldição, por causa da desobediência, por causa da idolatria. E nós podemos ver isso escrito em Devarim, capítulo 4, 27 e 28. Yahweh vos espalhará entre os povos, e restarão poucos dentre vós, entre as nações a quais Yahweh o conduzirá. Então ele ia mandar nós dentre as nações, ele que ia nos conduzir, por causa do pecado dos nossos pais, e nós iríamos viver lá em 2000 anos de maldição. Depois nós vamos ler sobre esse assunto. E lá servireis aos ídolos, feito pelas mãos dos homens. Os ídolos que têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, som nenhum vai emitir das suas gargantas. Eles são de madeiras, de pedra, de ferro, de bronze, de pau, e de tudo que você pode pensar. E aí está na profecia que nós iríamos fazer isso. Mas ele ia nos convidar para o techuvá. No entanto, após os 2000 anos dispersos, no entanto, após os 2000 anos da dispersão, a idolatria, no entanto, após os 2000 anos de dispersão e idolatria, as Escrituras também nos falam do tempo do retorno e do tempo do techuvá, que nós vemos escrito em Devarim, capítulo 30, o versículo 3 e o 4. Yahweh teu Elohim mudará a tua sorte e compadecerá de ti, e te ajuntará novamente de todos os povos entre os quais Yahweh teu Elohim te espalhou. Ainda que os teus desterrados estejam no confim dos céus, de lá te ajuntará Yahweh teu Elohim, e de lá te tomarás. Então, mesmo nós estivéssemos no confim dos céus, lugar muito distante, de lá eles iam nos tomar e trazer de volta. Nós vemos aí pelas colocações, seria em 2000 anos. Então esse convite desse verso anterior, ele nos chama a retornar às raízes, às doutrinas, aos ensinamentos da Torá, à aliança do Criador. E esse é o papel do Todo-Poderoso Yahweh. Então nesse período nós acreditamos nesse tempo de maldição de 2000 anos, onde o povo foi disperso e adorar os ídolos. E vamos refletir nesse papel, nessas palavras, nisso que nós estamos levando até você. Que todos possamos ouvir o chamado, obedecer ao Criador, ter a obediência ao Criador. Não ficar desta maneira, andando de um lado para o outro. As palavras nos traz essas colocações. E depois de tudo que eu tenho falado, vocês ainda me perguntarão, Yashurum, onde realmente está escrito sobre a maldição dos 2000 anos? Nós vemos em Devarim,
que vão ser dispersos. Mas dispersos por quanto tempo? Onde está escrito? Então, quem escreveu esta palavra foi Osséias, capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemos para Jeová, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e nos ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Aí nós vemos os versos que foi esperado o tempo todo. Então, nós vemos em Kefa falando que um dia é como 1000 anos. E vemos aqui Osséias falando sobre os 2 dias. Repetindo o verso. Depois de 2 dias, ele nos revigorará. E no terceiro dia ele nos levantará. E viveremos diante dele. E viveremos no Techuvá. Voltando às origens, voltando às palavras da Torá, vivendo completamente. Que confirma dos 2 dias é Osséias capítulo 6, versículo 1 e o 2. É a confirmação dos 2000 anos de maldição. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, então se inscreva no canal, dá um like, compartilha com seus amigos e ative o sininho de notificações. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom.